Bora nós. Bora. Vamos Camila ler. que vai mantrar hoje? Ó, Não sei. não quer, cara? Não sei fazer. Então tá, não vou fazer. Você faz no final, Índio. Vamos lá. Fecha os olhos. Om Namamidam Vantariya Devam Sarasure Vandita Pada Padmam Loke Jiraru Bayadityacham Dataradicham Vidoshadinam Então, vamos lá, página 40, né? A gente parou. Mari acho que não vai conseguir entrar, né, hoje. Vocês vão querer ler também, gente? Não, né? Ler. Eu leio, só tenho dificuldade nas palavras Mas eu não. sânscritas. É bom que a gente vai treinando, aí a Paulinha vai Com certeza. corrigindo a gente vai treinando falar. Né? Com certeza. É bom. Então, Tem muito barulho aqui? Tem muito barulho aqui? Eu posso deixar o microfone aberto? Não. Tá ok. Eu Tá não bom. tô ouvindo nada, tá ótimo. Então vamos lá. Aushadabeda, tipos de terapia. Aushada, medicamentos, terapias, é de 2 tipos. Resumidamente, Shodana, purificadores, e Samana, paliativos. Shodana é o método utilizado para eliminar forçosamente os doshas alterados ou aumentados do corpo para purificá-lo. Samana, por outro lado, é utilizado para mitigar os doshas alterados ou aumentados dentro do próprio corpo. Angel? Você? Pode continuar, amiga. É? Tá. Basti, enemas, Vireka, purgações, e Vamana, eméticos, são as melhores terapias para os doshas do corpo, respectivamente. Da mesma forma que Taila, óleo, Grita, ghee, manteiga, e Madhu, mel. Então, é aquela sequência, né, que é sempre Vata, Pitta, Kapha, né? Então, Basti é para Vata, Vireka, né, Virecha, que é para Pitta, e Vamana para Kapha. A administração de diferentes tipos de enemas medicinais é o melhor tratamento para aliviar Vata. A purgação é o melhor para a Pitta. E os eméticos para a Kapha. O uso de óleos medicinais, tanto internamente como externamente, é ideal para aliviar Vata. Ghee é ideal para aliviar Pitta e mel para a Kapha. Ele explica, né? Eu falei isso. Alguém quer ir? Não? Ninguém quer ir? Só eu que vou ficar lendo? Pode ser. Eu estou com receio do meu pli, 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 daqui do computador, mas vamos lá. Ah, tá bom. Você quer cair? Hã? Camila, quer ir? Posso ir, mas pode ir, Angel, primeiro. Tá. Não, a Angel... Bom, então tá. Discernimento, Dhairya, coragem e força de vontade, Atimadi, Vidyana, conhecimento da alma, são as terapias ideais para a mente. É a capacidade da pessoa decidir entre o que é bom e ruim. Dhairya é a capacidade de aderir ao que é bom, evitar o que é ruim e de resistir frente às dificuldades com força de vontade. Atmadi Vidyana significa possuir ou obter o correto conhecimento da alma, dos objetos e buscas da vida presente, assim como da vida futura. Em outras palavras, uma visão filosófica da vida humana. Essas terapias são especialmente de grande valor no tratamento das doenças mentais.
Chikitsa Padaha. 4 aspectos do tratamento: o médico, o assistente enfermeiro, a droga e o paciente são os 4 membros do tratamento. Cada um possui 4 boas qualidades. O médico deve ser eficiente, deve ter aprendido de um preceptor o conhecimento da ciência e todos os seus significados, implicações. Deve ter presenciado as terapias, adquirido experiência prática e deve possuir pureza, limpeza do corpo, da mente e da fala. A droga deve ser adequada para o preparo de muitas formulações, deve possuir muitas qualidades boas, sabor e outras propriedades, deve ser dotada de virtudes, ser genuína, sem defeitos, e ser adequada para ser utilizada em diferentes condições dos doshas, em diferentes doenças e em diferentes tipos de pessoas. O assistente, enfermeiro ou enfermeira, deve ser ligado, afeiçoado, dedicado ao paciente, deve ter pureza do corpo, da mente e da fala, deve ser eficiente no trabalho e inteligente. E o paciente deve possuir riquezas, ser obediente ao médico, ter boa memória, capacidade de lembrar e explicar acontecimentos relacionados com prováveis causas, sintomas, etc. E deve possuir força de vontade, capacidade de suportar a pressão das terapias e etc. Roga Beda, tipos de doenças. As doenças são de 2 tipos: sádia, curáveis, e assádia, incuráveis. Pode me corrigindo, tá, Paula, se eu falar muito errado o sânscritês. Cada uma é novamente classificada em 2 tipos: sussádia, facilmente curáveis, e cricriassádia, curáveis com dificuldade, e ipaia, controláveis, e anupakrama, que não respondem a nenhuma terapia, fatais. Características da curabilidade e da incurabilidade. As doenças que se manifestam em pessoas capazes de suportar todos os tipos de terapias, em adultos, em homens, naqueles que possuem autocontrole, a doença que ainda não acometeu, envolveu órgãos vitais, que possui causas, sintomas prodrômicos e aspectos característicos em menor número, ou que são leves. As doenças que não apresentam complicações, que não apresentam doenças secundárias ou excesso de sintomas preocupantes, que são dessemelhantes com relação aos doshas, tecidos, dessa habitat, ruto, estação, prakriti, constituição corporal, nas quais os 4 aspectos do tratamento, médico, assistente, droga e paciente, apresentam condições excelentes. Aquelas que possuem influência planetária favorável. As pessoas que se originaram do desequilíbrio de apenas um dosha. Aquelas que se manifestam em apenas um canal, trajetória da doença. E aquelas que são de início recente são sussádia, facilmente curáveis. As doenças que necessitam de tratamento com instrumentos cortantes, etc., e também aquelas que apresentam uma combinação dos fatores enumerados nos versos anteriores, são cricra, sei lá como é que fala isso, sádia, curáveis com dificuldades. Sádia, curáveis com dificuldade. Então, tudo junto, né? As doenças que persistem pelo resto da vida, mas que podem ser controladas com boa conduta, com o uso contínuo de drogas, alimentos, atividades, etc., adequados, e que possuem as qualidades daquelas doenças que são facilmente curáveis, são iapia, controláveis. As doenças que possuem características inteiramente opostas daquelas que são curáveis, que permanecem longo tempo, envolvendo todos os tecidos importantes e os órgãos vitais, que produzem ansiedade, medo de morrer, delírio e insônia,
aquelas que apresentam sinais fatais e que causam perda dos órgãos sensoriais, funções sensoriais, são anopacrama, doenças que não requerem tratamento, que são adequadas para serem rejeitadas, que evidentemente levarão à morte. O médico deve rejeitar o paciente, recusar-se a tratar, que seja odiado pelo médico e pelo rei ou governante, e que os odeie. Que odeie a si mesmo, deprimido, que não tenha os equipamentos e outras facilidades necessárias para o tratamento, que seja ocupado com outras atividades, não possuindo a atenção, o relaxamento, etc., necessários ao tratamento, que seja desobediente ao médico, cuja vida esteja chegando ao fim, que possua mente maldosa, violenta, destrutiva, que esteja sendo acometido por grande agonia e muito medo, que seja ingrato e que se considere um médico, quanto a querer decidir sobre drogas, terapias, alimentos, atividades, etc. Nossa, Nossa. nossa. Adhyaya Sangraha, capítulos do tratado. A seguir são enumerados os nomes dos capítulos que compõem esse tratado. Os 30 capítulos que formam o Shurasthana são: ai, caramba! Ayushkamya, o desejo por uma longa vida; Dinacharya, conduta diária; Hitoacharya, conduta nas estações do ano; Roganudapaidanya, prevenção das doenças. Fala essa, amiga. Roganudapaidanya. Não. Roganupadanya. Dravadravya Vinaya, conhecimento das substâncias líquidas. Anavapurupa Vinyanya, conhecimento da natureza dos alimentos. Anarakasha, proteção do alimento. Matrashirya, determinação da quantidade dos alimentos. Dravya Vidyanya, conhecimento das substâncias. Rasa Devyana, ninguém xinga, por favor, classificação dos sabores. Dosha de Vidyanya, conhecimento dos doshas. Dosha Redya, classificação dos doshas. Dosha Pakramanya, tratamento dos doshas. Divivido Pakramanya Adhyaya, os 2 tipos de tratamento. Sonadya Gana Sangraha, grupo de drogas para purificação. Sneda Vidi, terapia de oleação. Sveda Vidi, terapia de sudorização. Vamana Virekana Vidi, terapia emética de purgação. Basti Vidi, terapia em enema. Náusea Vidi, terapia em medicação nasal. Dhumapana Vidi, terapia com inalação de fumaça. Gandus Shadi Vidi, terapia com gargarejo e outras. Ashiotana Anjani Vidi, terapias com lavagem dos olhos e outras. Torpana Puttapaka Vidi, terapia para os olhos. Yadra Vidi, uso dos instrumentos e ferramentas penetrantes. Shastra Vidi, uso de instrumentos cortantes. Shrivaidya Vidi, venissecção. Salavarana Vidi, Shalyaharana Vidi. Shalya, na verdade, Shalyaharana Vidi, remoção dos corpos estranhos. Shastra Karma Vidi, procedimentos cirúrgicos. E Ksharanikarma Vidi, terapias de cauterização com álcalis e fogo. Chega, alguém mais? Eide, eu acho que dá para compartilhar a tua tela, já que você está... Porque a gente vai lendo e vai passando o texto também. Será que não seria interessante? Uma boa, né? Verdade. Boa ideia. Ainda mais com esses nomes, né? Pois é, esses nomes desafiadores. Deu certo, Vai né? lá, Paula. Uhum. Deu. Meu Deus, agora é só cheio de nomes próximos todos. Uhum.
Quer ler só como é que fala? A tradução? Acho que sim, né? Né? Porque... Vou eu, então? Você ou sou eu? Não sei. Acho que é você. Ah, então eu tô... Então, os seguintes 6 capítulos formam o Sharirashtana. Garbha Vakrante, formação do embrião. Garbha Vyapati, doenças da gestante e do recém-nascido. Anga Vibhaga, o corpo humano e suas partes. Marma Vibhagya, classificação de pontos vulneráveis. Vikriti Vidinanya, conhecimento dos aspectos de mau prognóstico. Dulad Vidinanya, conhecimento do mensageiro. São esses os 6. Então, esse primeiro é o nome dos capítulos. Aí depois, que é esse aqui que é o Sutrasthana. Aí esse que eu li agora é Sharirasthana e agora Nidanasthana. Os 16 capítulos a seguir formam o Nidanasthana. Vou ler só a tradução, tá? Então, causas e métodos diagnósticos de todas as doenças. 2. Diagnóstico de febre. 3. Diagnóstico de hemorragias e tosse. 4. Diagnóstico de dispneia e soluço. 5. Diagnóstico de tuberculose, etc. 6. Diagnóstico de intoxicação alcoólica. 7. Hemorroidas. 8. Diagnóstico de diarreia e doenças duodenais. 9. Diagnóstico de supressão da urina. 10. Diagnóstico de diabetes. 11. Diagnóstico de abscessos, hérnia e tumores abdominais. 12. Diagnóstico de aumento do abdômen. 13. Diagnóstico de anemia, edemas e erisipelas. 14. Diagnóstico de hanseníase, leucodermia e vermes. 15. Diagnóstico de doenças causadas por vata, doenças nervosas. E 16. Diagnóstico de gota. Vem cá. Os seguintes 22 capítulos formam o Shikitastana. 1. Tratamento da febre. 2. Tratamento das hemorragias. 3. Tratamento da tosse. 4. Tratamento da dispneia e dos soluços. 5. Tratamento da tuberculose. 6. Tratamento dos vômitos, doenças do coração e sede. 7. Tratamento da intoxicação alcoólica. 8. Tratamento das hemorroidas. 9. Tratamento da diarreia. 10. Tratamento das doenças do duodeno. 11. Tratamento da supressão da urina. 12. Tratamento do diabetes. 13. Tratamento dos abscessos e hérnias. 14. Tratamento do tumor abdominal. 15. Tratamento do aumento do abdômen. 16. Tratamento da anemia. 17. Tratamento do edema. 18. Tratamento de herpes. 19. Tratamento da hanseníase e outras doenças de pele. 20. Tratamento da leucodermia e vermes. E 21. Tratamento das doenças causadas por vata, doenças nervosas. 22. Tratamento da gota. Os 6 capítulos a seguir formam o Kalpasidistanya. 1. Fórmulas para terapia emética. 2. Fórmulas para terapia de purgação. 3. Procedimento nas complicações das terapias emética e de purgação. 4. Fórmulas para terapias com enema. 5. Procedimentos nas complicações de terapia por enema. E 6. Natureza das fórmulas medicinais, etc. Ou farmacêutica. Estes 40 capítulos formam o Utrasthana. 1. Cuidado com as crianças. 2. Prevenção das doenças das crianças. 3. Prevenção dos ataques malignos das crianças. 4. Conhecimento sobre espíritos prejudiciais. 5. Afastamento de espíritos prejudiciais. 6. Prevenção da insanidade. 7. Prevenção da epilepsia. 8. Diagnóstico das doenças das pálpebras.
9, tratamento das doenças das pálpebras. 10, diagnóstico das doenças da esclera e da córnea. 11, tratamento das doenças da esclera e da córnea. 12, diagnóstico das doenças da visão. 13, tratamento da cegueira. 14, tratamento da doença do cristalino. 15, diagnóstico das doenças que afetam todo o olho. 16, tratamento das doenças que afetam todo o olho. 17, diagnóstico das doenças dos ouvidos. 18, tratamento das doenças dos ouvidos. 19, diagnóstico das doenças do nariz. 20, tratamento das doenças do nariz. 21, diagnóstico das doenças da boca. E 22, tratamento das doenças da boca. Vai, Paulinha. Tá bom? 23, diagnóstico das doenças da cabeça. 24, tratamento das doenças da cabeça. 25, tratamento das úlceras. 26, tratamento dos ferimentos traumáticos. 27, tratamento das fraturas. 28, tratamento das fístulas anais. 29, diagnóstico de tumores, câncer, filariose, bósteo e ulcerações nos seios da face. 30, tratamento de tumores, câncer, filariose, bósteo e ulcerações nos seios da face. 31, diagnóstico das doenças menores. 32, tratamento das doenças menores. 33, diagnóstico das doenças venéreas. 34, tratamento das doenças venéreas. 35, tratamento das doenças causadas por venenos. 36, tratamento de picadas de cobra. 37, tratamento de mordidas de mosquitos, aranhas, etc. 38, tratamento de mordidas de ratos, cães raivosos, etc. 39, terapias de rejuvenescimento. 40, nutrição dos tecidos reprodutivos ou terapia afrodisíaca. Estes são os 120 capítulos divididos em 100 sessões. 6 sessões. E assim termina o primeiro capítulo, conhecido como Ayushkamya, o desejo de uma longa vida, da seção Sutrasthana do Ashtanga Hridaya Samhita, composto por Srimad Bhagavata, filho de Sri Vaidapati Simhagupta. Nossa Senhora! Milhões de nomes. Metade do tempo, ó, são 3 horas, dá tempo da gente começar, né? Capítulo 2, bora? Seguimos, então, no Dinacharya. É, mais legal, Vamos né? que é bom, vamos que esse é bom. Vamos que esse é bom. Sou eu, então? Vai cá. Então, capítulo 2, Dinacharya Adhyaya, conduta na rotina diária. Devemos expor agora o capítulo sobre Dinacharya Adhyaya, conduta na rotina diária, assim disseram Atreya e outros grandes sábios. Pratarutana, acordar pela manhã. A pessoa saudável deve levantar-se da cama durante o Brahma Muhurta para proteger sua vida. As últimas 3 horas da noite, das 3 às 6 horas, é o período denominado Brahma Muhurta, porque é o melhor horário para estudar e adquirir Brahma, ou conhecimento. Dantadavana, limpeza dos dentes. Considerando a condição do seu corpo, o indivíduo deve, em seguida, realizar as abluções, após eliminar urina e fezes. Depois, ele deve limpar seus dentes com um ramo de arca, niagroda, cadira, caranja, cocuba e etc., que são adstringentes, picantes e amargos no sabor. Estes ramos devem possuir a espessura da extremidade do dedo mínimo, o comprimento de 12 ângulas, medida equivalente à largura do dedo, e devem ser retos. Sua extremidade deve ser desfiada com uma escova macia, através de mastigação, e os dentes devem ser limpos sem machucar as gengivas. As pessoas que sofrem de indigestão, vômitos, dispneia, tosse, febre, paralisia facial, sede, ulcerações na boca, doenças do coração, dos olhos, da cabeça e dos ouvidos, não devem utilizar a escova de dentes para sua limpeza. A proibição do uso de escova de dentes não significa absolutamente que essas pessoas não devam limpar seus dentes.
elas devem utilizar o pó macio de outras drogas ao invés de galhos. Anjana, colírio para os olhos. Salviranjana é bom para os olhos, portanto, deve ser utilizado como unguento diariamente. O olho é repleto de tejas, luz, e corre o risco de apresentar problemas, especialmente por sleshma, capa. Portanto, uma vez por semana deve ser utilizado Rasanjana para drená-lo, capa. Salviranjana é o minério de sulfeto de antimônio, disponível como seixos pretos brilhantes no leito dos rios de Salvira, atual Afeganistão e Beluquistão. Um tipo de colírio, unguento para os olhos, cajal, era preparado a partir deste minério, juntamente com alguns outros produtos derivados de plantas e utilizado nos tempos antigos como medicamento e cosmético. Rasanjana é preparado a partir da decocção de Daruharidra, Berberis aristata. É um irritante e costuma produzir muito lacrimejamento. É o colírio preto lá. Muito doido. Depois, o indivíduo deve fazer uso de navana, gotas nasais, gandusha, gargarejos, duma, inalação de fumaça, e tâmbula, mastigação de folhas de bétili. Tâmbula sevena, mastigação de bétili. Tâmbula, mastigação de bétili, não é saudável, é prejudicial para aqueles que sofrem de ulcerações, sangramento, secura e hipermia dos olhos, envenenamento, inconsciência, intoxicação e também consumpção. Tâmbula, mastigação de bétili ou de pã, é um costume dos antigos em nosso país. Vagbata, no Ashtanga, Sangraha, prescreve 2 folhas de bétili, uma noz de areca pequena, pequenas quantidades de calcário, sedimento do carbonato de cálcio, e extrato de cadira, conhecido como caca, cata, etc., como a combinação ideal. Substâncias aromáticas como cardamomo, cravos da Índia, etc., também são permitidas em outros textos, mas nenhum dos textos antigos mencionam o tabaco ou outras substâncias intoxicantes para serem misturadas com as folhas de bétili. Este costume de mascar tabaco ou de utilizá-lo de outras formas como aspiração, fumo, de bide, de cigarros, entrou em voga durante o regime muçulmano na Índia. A mastigação de folhas de bétili, noz de areca, calcário e outras substâncias aromáticas possui propriedades medicinais definidas e, portanto, benéficas para a saúde. Mascar tabaco juntamente com as folhas de bétili é prejudicial à saúde e é a causa principal de câncer dos lábios, na língua e na garganta. Abhyanga, massagem com óleo. Abhyanga, massagem e banho com óleo deve ser realizado diariamente, pois interrompe o envelhecimento, cansaço e aumento de vata. Proporciona boa visão, nutrição ao corpo, longa vida, bom sono e uma pele boa e forte, saudável. Deve ser aplicado especialmente sobre a cabeça, os ouvidos e os pés. Deve ser evitada por pessoas que sofrem de aumento de capa, que acabaram de se submeter à terapia purificadora, como eméticas e purgações, e que estão sofrendo de indigestão. A Abhyanga consiste em untar a cabeça e o corpo com óleo medicinal, massageando suavemente, seguido por um banho com água morna. É muito benéfico não apenas para as pessoas saudáveis, mas também para aquelas que estão sofrendo de doenças do sistema nervoso. Vyayama, exercícios. Leveza do corpo, capacidade de realizar trabalhos pesados, potencialização da digestão, depressão do excesso de gordura, estabilidade e eminência física resultam de Vyayama, exercícios físicos.
Pessoas que sofrem de doenças de vata e pita, crianças, idosos e aqueles que apresentam indigestão devem evitá-los. Pessoas que são fortes e que ingerem excesso de alimentos gordurosos diariamente devem fazê-los exercícios nas estações frias e na primavera, apenas com a metade de seu vigor capacidade. Outros, em outras estações, devem fazê-los suavemente. A metade da capacidade da pessoa é caracterizada pelo aparecimento de transpiração sobre a testa, o nariz, axilas, articulações dos membros e sensação de secura na boca. Após realizá-los, os exercícios, todas as partes do corpo devem ser confortavelmente massageadas. Sede, emagrecimento, dispneia severa, dificuldade ou excesso de respiração, hemorragias, cansaço, sensação de fraqueza, mesmo sem ter feito qualquer trabalho, tosse, febre e vômito são causados pelo excesso de exercício. Aqueles que se entregam ao excesso de exercícios físicos diariamente, que caminham durante a noite, perdem o sono, que caminham distâncias muito longas, que se entregam às relações sexuais, ao excesso de risadas, de conversas e outras atividades extenuantes, perecem, assim como o leão após dominar um elefante. O leão, apesar de dominar e matar o elefante, morre logo após em virtude do esforço excessivo e consequente exaustão a que se submete. Esta analogia é útil para ressaltar a importância de evitar o excesso de exercícios físicos. O Dwartana, massagem. O Dwartana, massagem corporal com pós macios e perfumados, alivia a kapha, liquefaz a gordura, produz estabilidade, solidez, vigor das partes do corpo e excelência da pele. Sanana, banhos. Banho favorece o apetite, o vigor sexual, o tempo de vida, a coragem, entusiasmo e o vigor. Remove o prurido, a sujeira, o cansaço, o suor, a letargia, a sede, a sensação de queimação e a falta de virtude. Escorrer água morna sobre o corpo proporciona vigor, mas a mesma sobre a cabeça produz perda de vigor dos cabelos e dos olhos. O banho é contraindicado para aqueles que sofrem de paralisia facial, doença dos olhos, da boca, dos ouvidos, diarreia, flatulência, pinassa, secreção de líquido de odor fétido do nariz, indigestão e para aqueles que acabaram de se alimentar. Sadvrita, boa conduta. A pessoa deve ingerir os alimentos depois da digestão da refeição anterior. Estes alimentos devem ser saudáveis para ela e a quantidade deve ser limitada. As necessidades do corpo não devem ser forçadas para que se iniciem prematuramente. A pessoa não deve se dedicar a outro trabalho quando as necessidades se tornam evidentes. Não se deve fazer nada, administrar drogas, terapias, sem tratar as doenças curáveis primeiramente. Todas as atividades humanas têm como objetivo a felicidade de todos os seres vivos. Tal felicidade está baseada no Dharma, conduta moral correta, retidão. Portanto, todas as pessoas devem seguir sempre a retidão, caráter íntegro. Os amigos devem ser tratados com afeição e boas ações, atitudes benéficas, enquanto as outras pessoas, inimigos, pessoas mal intencionadas, maldosas, devem ser mantidas à distância. Hinsa, provocar ferimentos, torturar, etc. Steia, roubar, furtar. Aniatakama, praticar atividades sexuais ilícitas. Paishyunya, falar de forma áspera e abusiva. Andiyavakana, insultar, mentir. Samhina alapa, falar causando divergência, separação, ruptura em uma associação. Vipaida, discutir, ter intenção de prejudicar. Adiya, inveja, intolerância às coisas boas dos outros. Idrivya, paryaya, encontrar falhas, compreender incorretamente, ser infiel, etc., para com as escrituras, para com os mais velhos, etc. Estas 10 atitudes não virtuosas pertencentes ao corpo, à falha e à mente devem ser evitadas.
Dessas 10 ações não virtuosas, as primeiras 3, Hinsa, Esteia e Anatakama, pertencem ao corpo, e as outras 4, Pasyunya, Antavakana, Samhita Alapa e Vyapadya, pertencem à fala, e as 3 últimas, Abhya, Drigyaparyaya, pertencem à mente. Aqueles que não possuem meios para a sobrevivência, que estão acometidos por doenças e que estão afetados pela tristeza, devem ser ajudados a vencer seus próprios problemas até o limite máximo. Mesmo os insetos e as formigas devem ser tratados com compaixão e bondade como se fossem iguais. Deuses, vacas, brahmanas, pessoas mais velhas, o médico, o rei e os convidados devem ser adorados. Mendigos não devem ser desapontados, maltratados, ofendidos ou censurados. Os seus inimigos, mesmo que eles não a ajudem. A pessoa deve manter a mente unidirecionada, mente equilibrada, durante o período de riqueza, assim como durante o período de calamidade. A pessoa deve invejar a causa da riqueza, da felicidade, do bem-estar, etc., de outros, mas não deve invejar o efeito, o dinheiro, a felicidade e etc. A pessoa deve se expressar apropriadamente à ocasião, com palavras que sejam boas, breves, que não sejam falsas e que sejam agradáveis. A pessoa deve dar início a uma conversação com outras pessoas, a princípio, com a expressão agradável. Deve ser virtuosa, gentil e suave, moderada. Não deve ficar confortável e feliz sozinha. Deve fazer com que os outros também fiquem como ela está. Não deve acreditar em todos, nem suspeitar de cada um. Não deve revelar que um indivíduo é seu inimigo e que um determinado indivíduo é inimigo de quaisquer outras pessoas. Não deve tornar público os insultos que ele fez. E não deve tornar público os desafetos com relação ao mestre, seus próprios insultos ao seu mestre ou vice-versa. Tendo em mente a natureza das pessoas, deve-se lidar com elas da maneira que melhor as agradem, tornando-se hábil na arte de adorar aos outros. Tá fácil, hein? Vai cá. Os órgãos dos sentidos não devem ser forçados, irritados de forma excessiva, mas também não devem ser afagados e acariciados em excesso. Não se deve dedicar às ocupações que sejam desprovidas dos 3 objetivos: dharma ou retidão, artha ou riqueza, kama ou prazer. Deve ocupar-se, sim, com trabalhos que não sejam contrários aos mesmos, dharma e kama. Em todos os negócios e atividades, deve-se adotar apenas o caminho intermediário, evitando os extremos. A pessoa deve cortar seu cabelo, suas unhas e bigodes, não deve permitir que eles cresçam. Deve conservar seus pés e orifícios de saída de materiais residuais, ouvidos, nariz, olhos, uretra e ânus limpos. Deve tomar banho diariamente, colocar perfumes e boas roupas que não sejam supérfluas, mas de aparência agradável. A pessoa deve usar sempre pedras preciosas, hinos poderosos e ervas, conservando-as dentro de amuletos sobre o corpo. A pessoa deve caminhar levando sempre uma sombrinha, protegendo os pés e olhando para a distância de 4 braços à sua frente. No caso de trabalho urgente à noite, a pessoa deve ser equipada com um bastão, touca e um assistente. A pessoa não deve invadir, pisar, colocar os pés, atravessar, ocupar a sombra de uma árvore sagrada sobre as quais residem divindades, ou em um santuário budista. A sombra de materiais ou homens de culto, de bandeiras ou coisas não santificadas, montes de cinzas, cascas e sujeira excretas, dunas de areia, pedras, locais de Bali, oferendas aos deuses, aos demônios e de banhos.
Continua. Vai, Angel. Não, eu estou adorando essa parte. Não se deve atravessar um rio nadando abraçadas, não se deve caminhar de frente para o fogo intenso, não se deve viajar em uma embarcação perigosa, nem escalar uma árvore de vigor duvidoso ou dirigir um veículo em más condições. Não se deve espirrar, gargalhar ou bocejar sem cobrir a boca. Não se deve assoar o nariz, exceto para retirar a secreção. Não se deve arranhar o chão sem qualquer razão, nem fazer movimentos feios com as partes do corpo, e não sentar sobre seus próprios calcanhares por longo tempo. A pessoa deve interromper as atividades do corpo, da fala e da mente antes de se tornar exausta. Não deve conservar seus joelhos para cima durante longos períodos. Permanecer ereto com as pernas dobradas sobre os joelhos quando estiver deitado, ou permanecer em pé sobre as mãos, conservando as pernas para cima, e etc. A pessoa não deve passar a noite sobre árvores em locais que sejam de encontro de 3 ruas, ou em locais onde as pessoas se reúnem para recreação, nos arredores de uma árvore sagrada ou de um santuário budista, em locais que sejam encontro de 4 ruas e um templo, casa de Deus. Não se deve morar nem durante o dia em um local que seja abatedouro, em uma floresta, em uma casa assombrada e em solos que servem para sepultamento. Não se deve olhar fixamente para o sol por longo tempo. Não se deve carregar peso em excesso sobre a cabeça. Não se deve olhar continuamente para objetos que sejam minúsculos, brilhantes, sujos e desagradáveis. A pessoa não deve se dedicar à venda, à fabricação, à livre distribuição ou receber pessoas para beber vinho. A pessoa deve evitar correntes de ar, a luz do sol, a poeira, a neve, orvalho, ventos fortes, furacões, etc., diretamente. Não se deve espirrar, arrotar, tossir, dormir, jantar ou manter relações sexuais em posturas inadequadas. Deve-se evitar a sombra de andaimes, locais detestados pelo rei ou pelo governante, a companhia de animais selvagens, de animais que picam e que possuem chifres, ou a companhia de homens sovinas, mal intencionados, pouco civilizados, e de pessoas muito inteligentes. Deve-se evitar discutir com homens bons. A pessoa deve evitar ingerir alimentos, manter relações sexuais, dormir, estudar e fazer resumos nos 2 sandhyas, o horário do encontro da noite com o alvorecer e do entardecer com a noite. Deve-se evitar o alimento fornecido por inimigos, fornecido durante cerimônias de sacrifícios, aqueles oferecidos por grande número de doadores de diferentes castas, que foram dados por prostitutas e mercadores. A pessoa não deve produzir sons com as partes do corpo, com a boca e as unhas, nem sacudir as mãos e os cabelos. A pessoa não deve se mover entre 2 recipientes de água e de fogo e o venerador. Deve-se evitar o vapor que emana de um cadáver e a excessiva indulgência ao vinho, bebida, na crença e na independência das mulheres. Para uma pessoa inteligente, o mundo inteiro é um professor. Portanto, deve-se imitar o mundo após cuidadosa consideração dos significados e efeitos de tais ações. Compaixão por todos os seres vivos, doar presentes, controlar as atividades do corpo, da fala e da mente, sentir amor próprio com relação aos interesses dos outros, cuidar dos interesses dos outros como os seus próprios. Estas são as regras adequadas da boa conduta, conduta moral. Aquele que pensa, revê e examina constantemente como passou o dia e a noite e apenas então adota o caminho correto, nunca se tornará vítima da tristeza. Assim, estão enumeradas de forma resumida as regras da boa conduta. Aquele que a adota certamente alcançará a longevidade, a saúde, a riqueza, a reputação e também o mundo eterno. Ó. Nossa, terminamos o capítulo, meu Deus. Estas são apenas algumas poucas regras de conduta correta.
Calma, algumas poucas regras é de matar. Né? Mas essas são apenas algumas poucas. Regras de conduta correta. Muitas, além destas, estão enunciadas nos textos de Dharma Shastra e devem ser consultadas para maiores detalhes. Alguns dos conselhos ainda são seguidos na prática, outros já desapareceram. Com o passar dos séculos, muitas mudanças ocorreram em todos os aspectos sociais, políticos, religiosos, filosóficos, étnicos, etc. Alguns dos preceitos e práticas importantes e benéficos no passado podem ser irrelevantes e até mesmo prejudiciais para os dias de hoje, enquanto outros continuam a ser importantes em todas as épocas. O espírito e os princípios da saúde atrás de cada regra de conduta correta devem ser considerados como relevantes e seguidos, se necessário, com mudanças adequadas. Elas não devem ser praticadas cegamente como rituais rotineiros. Deve haver ponderação para selecionar a conduta ideal, aquela que precisa ser seguida naquele momento, e não a total adoção ou a cega rejeição. E assim termina o segundo capítulo, conhecido como Dinacharya, da sessão blá, 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 blá. Gente, que demais! A gente terminou já 2 capítulos. É porque também o primeiro, assim, né, já estava praticamente acabado. E esse é muito legal, né, esse capítulo do Muito Dinacharya. bom. Muito bom. Sempre bom rever as coisinhas todas. Mas tem algumas partes que dá um nervoso, né? Mulherada. Isso aí toda vez Sempre, surge, né? né? Sempre surge esse... Mas é por isso que depois que ele coloca aqui no final, né? Assim, muitas mudanças ocorreram em todos os aspectos, sociais, políticos, religiosos, filosóficos, étnicos, né? Então, alguns preceitos foram importantes e benéficos no passado. Hoje em dia, não, né? Muito bom. Peraí. E como fica fácil, né? Assim, a gente leu rapidinho, assim, e a gente já entende tudo. Vocês estão percebendo isso? Como é legal isso, né? Essa repetição é importante. Fica fácil, né? Você lê e fala, nossa, é isso, sabe? Já vai, tipo, só revisando mesmo. Muito bom. Muito bom. É isso. Vocês querem continuar? Querem acabar? O que vocês querem Vamos fazer? parar agora a gravação. Terminar, né? Faz o mantra final ainda. Eu faço? Qual que eu vou fazer? A musiquinha lá que você cantou da outra vez. Ah, tá. Teata om bekanze, bekanze, maha bekanze, raja samuga tesoha. Teata om bekanze, bekanze, maha bekanze, raja samuga tesoha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sri Guru Pyo Namaha, Harihi Om. Tatsat. Oh. Ai, gente, que delícia essa música. Muito linda.